Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula? Hoje a aula é de História. Hoje é dia 17. Vamos começar? Muito bem! Todo mundo abrindo na página 35. Quero lembrar, 34. Na aula passada, nós vimos que a família real chegou no Brasil. Estamos estudando o processo de independência do Brasil, porque o Brasil desde 1500, quando foi descoberto, ele era colônia de Portugal. O que significa isso para ser colônia de Portugal? Portugal era metrópole, controlava tudo aqui no Brasil. Tudo. Então, meus amores, o Brasil era colônia de Portugal. Quem mandava aqui era Portugal. E olha que nós ficamos muito, mais de 300 anos aí de colônia. Só que aconteceu um problema. O Napoleão Bonaparte queria dominar o mundo. E para isso ele precisava neutralizar a Inglaterra. A Inglaterra fazia comércio com Portugal porque precisava, ela já estava se industrializando, ela precisava de matéria-prima. De onde ela tirava a matéria-prima? Do Brasil. Mas quem vendia? Porque, olha só, acabei de falar que Portugal controlava tudo aqui, né? Quem produzia aqui no Brasil só podia vender os produtos para Portugal. Então, o que acontecia, né? Os comerciantes aqui, né, que vendiam, ficavam bem tristes e insatisfeitos, porque eles só vendiam para os comerciantes portugueses. O Brasil, o produto aqui do Brasil não podia ser vendido para qualquer um. Aí o que acontecia? Eles compravam lá em Portugal bem baratinho e vendiam bem caro, ou seja, eles ganhavam muito. E os comerciantes aqui, né, sempre perdendo, sempre insatisfeitos. Então, isso era um monopólio. Portugal controlava tudo. Então, tudo que era produzido aqui tinha que ir para Portugal. Só que a família real vem para o Brasil, então, né? A família real vem para o Brasil, porque as tropas francesas estavam rumando, marchando para Lisboa. Aí eles vieram para o Brasil. O Dom João, vamos falar um pouquinho dele, né? O príncipe, né? O Dom João, ele vem como príncipe regente, porque a mãe dele, a Dona Maria, era a rainha, mas ela estava meio assim, sabe, louca. Então ele era o príncipe regente. Quando ela morre, sim, ele vira o rei de Portugal, Dom João VI, tá bom? Então tem horas que a gente vai falar Dom João, príncipe, né, regente, é sinal que a mãe está viva, a rainha. E quando a gente chama de Dom João VI, que é a mesma pessoa, é porque a mãe já faleceu e ele se torna rei. Aliás, ele se tornou rei de Portugal aqui no Brasil. Então vamos lá. A primeira coisa que a família real fez quando veio para o Brasil foi abrir, né? O Dom João, ele assinou um decreto de abertura dos portos às nações amigas, ou seja, o Brasil poderia fazer comércio com qualquer país. Felicidade, né? Antes era só com Portugal, depois, né, que ele veio, então ele abriu o comércio às nações amigas. Muito bem. Lembrando que a família real foi morar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma vila, não tinha casa para eles, né? Mais de 15 mil vieram junto, né, com a família. Então, eles foram desalojando as casinhas que tinham ali para os nobres portugueses habitarem, né? Então, eles colocavam lá PR, né, de príncipe regente, mas o povo brasileiro já falava, né, que tinham roubado, né, propriedade roubada, coisas do tipo, ponha-se na rua, né? Enfim, o brasileiro sempre teve um bom humor desde o passado. Mas lembrou? Então a gente está no processo de independência. Por que processo? Porque o Dom João, né, aqui no Brasil, o que ele faz em 1815, né? Ele já era, enfim, o rei, todo o governo aqui de Portugal, aqui no Brasil. Então, o que ele faz, né? Ele coloca o Brasil a Reino Unido. Então, o Brasil deixa assim de ser colônia, né? Para ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Aí, né? Os portugueses lá em Portugal ficam mais insatisfeitos, né? Porque, enfim, eles querem que o rei volte para Portugal. Bom, e o que eles fazem aqui, né? Os nobres, a família real, vêm, se instalam no Rio de Janeiro. É a nossa aula, continuando então, né? Na página 35,
Pode colocar a data, 17 de novembro. Então, a gente vai ver aqui muitas modificações, certo? Então, olha lá. A gente está vendo aqui a fachada do Teatro São João, né? Olha só, Debré representou. A gente está vendo o Museu Nacional, olha só, né? E, gente, olha que. Opa, eu estou vendo, né? Mas vamos mudar. Pronto. A gente está vendo aqui, ó, o Museu Nacional. Nós estamos vendo aqui, ó, porque junto com a família real veio riquezas, né? Muito dinheiro, muito tudo, né? De valor veio junto, mas veio também muitos livros, mapas, documentos, né? Então, o que que aconteceu? Dom João criou a Biblioteca Real. Ela foi fundada em 1810, só que depois de 100 anos, né, cresceu, fizeram um prédio maior, tá? E olha o que que aconteceu, é a atual Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, que hoje é um ponto turístico lá do Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro, legal conhecer, né, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Muito bem, o Banco do Brasil. Quem fundou o Banco do Brasil? Põe lá no Google, é Dom João, isso mesmo, o Banco do Brasil. Então, foi o primeiro banco, ele foi fundado em 1808, quando a família real chegou ao Brasil, certo? Eles saíram em 1807, chegaram em 1808, certo? Então, olha só, o Dom João fundou o Banco do Brasil, foi o primeiro banco, né, do país. E olha que legal, enfim, né, em seus mais de 200 anos de existência, ele se tornou uma importante instituição, né, financeira, ainda temos o Banco do Brasil. E olha o prédio, esse é o prédio que abrigou a sede do banco no Rio de Janeiro. Hoje, ele é um centro cultural do próprio Banco do Brasil, certo? Lá no Rio de Janeiro. Aqui nós estamos vendo o Jardim Botânico, olha que legal, né? Na foto, você está vendo, né? Aqui essas palmeiras imperiais, né? Vieram da Guiana Francesa, aqui na América do Sul mesmo. Então, é uma foto atual de hoje, né? Do Jardim Botânico. E aqui, então, a gente está vendo no desenho, nessa gravura, o Jardim Botânico. Dom João deu o nome de Real Horto Botânico, né? Então, esse local serviu aí para plantar sementes, mudas, vindas de outros locais, certo? Então, olha a palmeira imperial aí, que bonita, né? Veio da Guiana Francesa, né? Muito legal, certo? Bom, caminhos para a independência. Estamos vendo isso, né? Porque o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, Portugal metrópole, controlava tudo, 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 certo? Depois vem a família real para o Brasil. Em 1815 já eleva o Brasil a reino, mas os portugueses, muito descontentes, queriam o rei de volta. O que eles queriam lá em Portugal? Eles queriam o rei de volta, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, vendesse os produtos brasileiros só para eles, bem baratinho, para eles venderem lá na Europa bem caro e voltar, né, a ganhar muito dinheiro. Eles queriam isso, né? Só que os brasileiros aqui também queriam, né, que o Brasil ficasse independente. Então, a gente já está vendo aí os caminhos para a independência. Vamos lá, então, meus amores. Página 37. Você lembra que os comerciantes portugueses ganhavam muito com o comércio entre o Brasil e Portugal? Pois eles não ficaram satisfeitos com a abertura comercial para outros países, claro. A primeira coisa que o Dom João fez aqui no Brasil foi a abertura dos portos. Antes, a gente só mandava para Portugal, né? E eles não ficaram satisfeitos. Já os fazendeiros, os altos funcionários e comerciantes brasileiros tinham medo que o Brasil perdesse a liberdade que obteve com a vinda da família real. Se o Dom João partisse, meu Deus, Dom João vai voltar para Portugal, a gente vai perder toda essa liberdade que a gente está conquistando, a gente perdia sempre, agora a gente começou a ganhar, né? Então, só que, no entanto, em 1821, Dom João teve de regressar a Portugal acompanhado de 4.000 portugueses. Só que teve uma coisa, ele deixou o seu filho no Brasil, o Pedro de Alcântara, para assumir o governo. Com a volta de Dom João
Portugal tentou retomar o controle sobre a colônia, causando tensão entre os portugueses e os brasileiros. Aqui ninguém queria voltar para trás, claro, e lá eles queriam que a gente voltasse a ser colônia. Qual foi a solução? Quem estava cuidando do Brasil aqui? O filho do Dom João, o Pedro de Alcântara. A solução, olha aí o último parágrafo, a solução para os conflitos e tensões foi libertar o Brasil de Portugal. As elites que dirigiam a colônia, os ricos, a elite, né, os poderosos, se aliaram a Dom Pedro e romperam com o domínio de Portugal em 7 de setembro, gente, 7 de setembro de 1822, até hoje, né, data que a gente comemora, feriado, a independência do Brasil. Independência de quem, meus amores? De Portugal, certo? Então, o que aconteceu? O Dom João voltou para Portugal, queriam, né, os portugueses que o Brasil voltasse a ser colônia, teve um conflito, então Dom Pedro rompeu com o domínio de Portugal e ele foi aclamado imperador do Brasil, passando então a se chamar Dom Pedro I. Então, olha só, tivemos dois imperadores no Brasil. O Dom Pedro I, filho do Dom João VI, esse que veio com a família, né, fugindo, né, das tropas de Napoleão, vieram para o Brasil, ficaram um tempo aqui. Então, o Dom Pedro, filho do Dom João, o rei, né, Dom João VI, e o segundo imperador do Brasil foi o filho do Dom Pedro I, Dom Pedro II. Olha que fácil, dois imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II. É, que fácil, né? Se fosse lá na China, já pensou decorar todos os imperadores chineses, o Xing, o Ling, o Ping, o Pong? Então, olha que fácil, não tem desculpa. Dom Pedro I, Dom Pedro II. Muito bem, então a gente... o que a gente faz? A gente se separa de Portugal. Não teve guerra, não caiu uma gotinha de sangue de nenhum dos lados. Enfim, era pai e filho. E o que aconteceu? A gente ainda teve que pagar. Tivemos que pagar a nossa independência para Portugal. Nossa, exploraram tanto a gente, mas enfim, tivemos que pagar. Bom, olha aqui, então, essa imagem de Debré, essa tela, está mostrando a coroação do Dom Pedro. Olha que bonitinha, né? Vocês estão vendo o manto dele já verde e amarelo, as cores do Brasil, né? As cores da natureza aqui do Brasil, verde e amarelo. Então, você já vê o manto dele, você está vendo ele com um cetro, uma coroa, né? Então, olha que interessante, né? Ele foi coroado, ele está fazendo um juramento em nome do povo. Mas veja que interessante, nós não estamos vendo o povo aí, nós estamos vendo a elite, né, os ricos, os nobres, né? Eles queriam muito a independência do Brasil, porque eles não queriam perder dinheiro se o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Então, eles apoiaram. Então, nós estamos vendo aí nobres, né, pessoas muito ricas, estamos vendo aí alguns militares, mas o povo... Não, ele está fazendo aqui um juramento em nome do povo, sem o povo. Tá bom, né? É importante conhecer a história do Brasil, viu? A gente entende o presente e vamos juntos mudar o nosso futuro, né? Mas, enfim, aqui está a coroação do Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, tá bom? Aí o Brasil deixa de ser, gente, ele deixou de ser colônia e ele deixou de ser Reino Unido, né? E ele passou a ser, então, um império, tá bom? Primeiro imperador, Dom Pedro I. Vamos então, meus amores, ao diálogo com o texto. Preencha a tabela com o significado das expressões indicadas: metrópole, colônia e monopólio comercial. Falamos sobre isso, né? Então, metrópole, o que seria, né? O país que ocupa, explora e controla totalmente, ele controla tudo, o outro território. Então, quem era a metrópole? Portugal. Portugal controlava tudo aqui no Brasil e fez isso, ó, por muitos e muitos anos, mais de 300 anos aí, que você viu, certo? Então, gente, 322 anos como colônia, então, olha, explorou bastante. O que seria a colônia, então, tá? É um território ocupado e explorado pela metrópole. O Brasil, ele era colônia de Portugal, ou seja, era um território ocupado e explorado pelos portugueses, tá bom? Bom, e o que é um monopólio? A gente estava falando, né? O que acontecia? Tudo que era produzido no Brasil só podia ser vendido para Portugal.
os brasileiros não podiam vender para outros países, ou seja, o preço, Portugal mesmo fazia, comprava bem baratinho e vendia bem caro, ganhando aí muito dinheiro. Então, o monopólio é isso, é o controle e exclusividade sobre a compra e venda de um produto, certo? Monopólio. Muito bem. Lembrando, meu querido, minha querida, que você pode pausar essa aula toda vez que precisar, ok? Muito bem. Agora converse com seus colegas e responda como Portugal lucrava com a sua colônia. E já falei várias vezes aqui, né? Portugal lucrou e muito com o Brasil, né? Então vamos lá. Portugal lucrava com a exclusividade de comércio com o Brasil, com o controle e arrecadação das riquezas, ouro, por exemplo, né? E a cobrança de impostos sobre tudo que fosse produzido e comercializado aqui, ou seja, Portugal ganhava dinheiro com tudo, com impostos, né? Pegava, por exemplo, o ouro, 1/5 era do rei, fora os impostos, e ainda a exclusividade de comércio, tudo, né, que era produzido aqui poderia ser vendido apenas para Portugal. Portugal colocava o preço, jogava lá embaixo, depois vendia alto, ganhava muito dinheiro. Então, impostos, produtos que só podiam ser vendidos para eles, né? E, enfim, né? Tudo, gente, muitos impostos, né? Então, Portugal lucrava muito, 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 muito com o Brasil, tá? Pode escrever diferente? Pode sim, tá bom? Bom, complete as frases usando as palavras abaixo. Comerciantes brasileiros, privilégios, mineração, proprietários rurais, comerciantes portugueses, monopólio, que vocês já estão vendo, né? Exclusividade, né? De compra e venda e impostos. Então, os tinham muitos e lucravam com o comercial. As pessoas envolvidas e os pequenos estavam descontentes com altos, né? Com os altos e os privilégios dos portugueses. Então, o que você vai fazer aqui? Pause, complete e volte, que eu vou, então, fazer a autocorreção com você. Posso continuar? Muito bem, meu querido, minha querida, vamos lá então. Os comerciantes portugueses, né? Os comerciantes portugueses. Olha aí a escrita, não pode ter errinho de português, tá bom? Comerciantes com N de Nani aí, dando a mãozinha para o T, tá bom? Os comerciantes portugueses tinham muitos privilégios e lucravam, né, com o monopólio comercial, lucravam muito, né? Os comerciantes brasileiros, as pessoas envolvidas na mineração e os pequenos proprietários rurais estavam descontentes com os altos e os privilégios, com os altos impostos, né, e os privilégios dos portugueses, tá bom? Gente, faltou aí os impostos, né, altos impostos e os privilégios dos portugueses. Então, os portugueses ganhavam sempre, isso dava uma insatisfação geral. Afinal, no Brasil, produzia-se, enfim, e tinha que vender bem baratinho para os portugueses, né? Então, era bem difícil, houve, então, um descontentamento. Por isso que os nobres, né, apoiaram o Pedro e ele, então, separou o Brasil de Portugal, certo? Onde foi? Aqui em São Paulo. Ele estava vindo de Santos, né? Estava voltando para o Rio de Janeiro. Aqui, né, às margens do Riacho Ipiranga, né? Por isso que tem o nosso hino, Ouviram do Ipiranga, porque, né, tem toda aí, enfim, uma literatura construída para deixar esse momento bem nobre, bem bonito, né? A história construindo os fatos. Então, né, ouviram do Ipiranga, né? Que a gente vê o nosso hino, ele gritou independência ou morte, aquela coisa toda, certo? Muito bem. Vamos continuar? Pode pôr um certinho de verde aí. Muito bem. Em relação à chegada da família real ao Brasil, vamos pensar um pouquinho na chegada, né? 1808, a família real chegou aqui ao Brasil. Como foi a instalação de tantas pessoas na pequena cidade do Rio de Janeiro na época? Né? Quais foram as mudanças que Dom João implementou no Rio de Janeiro? Ele foi modernizando algumas coisas, né? Em sua opinião, essas mudanças foram boas para o Brasil? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como foi a instalação de tantas pessoas, gente? A cidade do Rio de Janeiro não comportava
importava, então eles foram pondo as pessoas para fora mesmo, né? Foi muito difícil, porque o Rio de Janeiro era uma cidade pequena, então as casas foram confiscadas, as casas que existiam ali. Então imagina você morando ali, ó, essa casa sai, vai morar em outro lugar, que aqui vai morar um nobre português, tá? Então eles colocavam aquelas letras PR, né, que significava príncipe regente, mas põe-se na rua, enfim, né? O povo começou a usar aí prédio roubado, coisas do tipo, né? Outros significados para essas siglas, mas era príncipe regente, tá? Então foi muito difícil, porque o Rio de Janeiro era uma cidade pequena, então as casas foram confiscadas pelo governo e eram marcadas com as letras PR, que significava príncipe regente. Foi difícil, né? Quais foram as mudanças que Dom João implementou no Rio de Janeiro? Gente, eles eram ricos, nobres, vão ficar aqui numa vila, né? Imagina o Rio de Janeiro, uma vila que não tinha nada. Começaram, né, as melhorias, mas não eram para o povo essas melhorias, né? O povo, claro, acabou usufruindo, mas a intenção não era para o povo. Ah, coitadinho desse povo. Não, não era isso não, tá bom? Então, quais foram as mudanças? Durante os 13 anos que esteve no Brasil, Dom João criou. O Banco do Brasil não tinha banco aqui. Olha só, né? A Academia Real Militar, a Academia de Belas Artes, a Biblioteca Real, hoje atual Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, o Museu Real, o Museu Nacional, além de ter criado a imprensa régia, autorizando a publicação de jornais no Brasil. Nem jornais tinha no Brasil, né? Então, olha só. Então, as mudanças foram muitas. E o povo acabou usufruindo disso, tanto é que não dava mais para voltar a ser colônia, né? Era colônia, olha, não tinha banco, não tinha jornal, não tinha biblioteca, não tinha academia, não tinha nada, né? Era, enfim, né? Bem simples a vida, muito simples a vida aqui. De repente, olha só, a família real vem para cá, os nobres também, os nobres portugueses, então começa a ter cafés, começa a ter biblioteca, começa a ter academia, começa a ter jardim botânico, e agora para tudo, vamos voltar a ser colônia? Não dava, né? Em sua opinião, essas mudanças foram boas para o Brasil? Agora é sua vez. Lembrando, falo de novo e quero reforçar, todas essas mudanças não foram para o povo, mas foram boas sim para o Brasil. Por que foram boas? Porque a gente começou a usufruir tudo isso, ou seja, não dava mais para voltar a ser colônia, ou seja, estávamos num caminho sem volta, e este caminho, lá no fim, se chamava independência, ou seja, e deu nisso mesmo, a independência do Brasil. Então, foi um processo que culminou na independência do Brasil. Não dava mais para voltar a ser colônia, tá bom? Coloca aí a sua opinião. Bom, 5. Pesquise o significado das palavras patrimônio e legado e registre, né, o que encontrou. Muito bem. Pode pesquisar, pode pausar um pouquinho a aula que eu já venho então explicando, certo? Para vocês. Posso continuar? Muito bem. Então, o que é um patrimônio? Conjunto de bens, o que é considerado como herança comum, patrimônio, né? Então, todas essas melhorias, né, que foram feitas no Rio de Janeiro viraram patrimônio, considerado como herança comum, todo mundo podia usufruir. E legado é a transmissão de algum bem para outras pessoas, situação em que algum bem é deixado de herança para outros. O rei voltou para Portugal, mas deixou aqui, né, um legado, uma situação, né, de herança, né, para nós. Ficaram algumas coisas aqui. Tudo bem que ele levou todo o dinheiro do Banco do Brasil. Ele criou e quase afundou, quase faliu o Banco do Brasil. Mas, enfim, a criação do museu, biblioteca, teatro, jardim botânico são um patrimônio brasileiro? Ó, patrimônio, conjunto de bens, o que é considerado comum, né, como herança. Sim, meus amores, pois são bens culturais, científicos, deixados para todos os brasileiros usufruírem. Todo mundo usufruindo, tá bom? Eles representam um legado para o Brasil? Quais desses patrimônios podem ser vistos ainda hoje? Então vamos lá, meus amores. Sim, porque são a herança deixada para o país, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, a sede, né, que eu mostrei para vocês a imagem aí do Banco do Brasil, foram deixados, podem ser vistos ainda hoje, certo?
Quem um dia for para o Rio de Janeiro conhecê-lo, pode ir, né? A Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, Banco do Brasil, vale a pena conhecer, tá bom? Letra maiúscula, muito bem. Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, olha o acento em botânico, Banco do Brasil, por favor, não escreva Brasil com B minúsculo, nem com Z. Z é língua inglesa, estamos aqui em língua portuguesa nesta aula, ok? Então, Brasil com S. Na aula do teacher, da teacher, aí você coloca Z, ok? Muito bem. Ligue as colunas com as informações corretas. Então, pega aí lápis de cor, tá bom? Duas cores diferentes, tá bom? E você vai ligar com régua. Então, ó, abertura dos portos às Nações Amigas e Brasil elevado ao Reino Unido, de Portugal e Algarves. Algarves era uma região ali de Portugal, certo? Muito bem. Pause um pouquinho a aula que eu volto fazendo a correção com você. Bom, espero, então, que você já tenha feito esse exercício. Vamos fazer a correção. Olha aí, abertura dos portos às nações amigas. Significou que outros países também poderiam fazer comércio com o Brasil. Os comerciantes portugueses não gostaram do decreto, pois perderam os altos lucros que tinham. E os comerciantes brasileiros gostaram desse decreto, pois podiam fazer comércio com outros países. Finalmente, eles poderiam ganhar um pouco de dinheiro, ter lucro, né? E o Brasil elevado a Reino Unido. Vamos lá, então? Elevou o Brasil ao mesmo nível de Portugal. Se o rei ficasse, olha o que poderia acontecer com o Brasil, né? E os portugueses, temendo isso, exigiram a volta do rei. Eles falaram mais ou menos assim: ou você volta, ou deixará de ser rei de Portugal. Aí ele volta, então, para Portugal, deixando o seu filho, o Pedro, que você já viu aí, que mais para frente ele liberta, ele separa o Brasil de Portugal, tá bom? Muito bem, e tem mais uma aqui, né? Na prática, significou que o Brasil deixava de ser colônia de Portugal, ok? Ponham certinho, bem bonitinho aí. Bom, sobre o processo de independência, porque foi um processo, foi vindo, né? Foram acontecendo algumas coisas que culminaram na independência do Brasil. Todos ficaram contentes com a independência do Brasil em relação a Portugal? Todos ficaram contentes? O que você acha, hein? Gente, os comerciantes portugueses lucravam com o monopólio comercial e os privilégios que eles tinham durante o período colonial. Então, eles não ficaram contentes, coisa nenhuma, né? Que eram estabelecidos, né, por Portugal. Eles não gostaram da independência do Brasil, pois diminuíram seus lucros e perderam privilégios. Então, todos ficaram contentes com a independência do Brasil? Os comerciantes portugueses não ficaram nada felizes. Não, tá? Aqui no Brasil, sim, né? Porque a gente podia fazer comércio com outros países, não somente com Portugal. Exploração e descoberta, escravidão, gente, pondo a data aí. Então, vamos pensar, né? Brasil independente de Portugal. Como ficaram os povos escravizados após a independência, hein? A escravidão aqui no Brasil terminou? Se terminou, quem ocupou o lugar? Porque eles trabalhavam, né, aqui. Quem ocupou o lugar dos povos escravizados? Então, vamos lá. Vamos pensar nessas questões? Brasil independente de Portugal. E como que ficou, então, a situação dos povos escravizados? Então, vamos lá. Põe a data, que esse é o nosso assunto. Depois que o Brasil ficou independente de Portugal, será que a situação dos escravos melhorou? Quando terminou a escravidão no Brasil, que trabalhadores substituíram os escravos nas lavouras? Vamos aprender sobre isso nessa parte da unidade. A escravidão no Brasil, independente, hein? Agora já estamos independentes, tá? Como aconteceu durante o período colonial, após a independência do Brasil, os negros escravizados seguiram sendo explorados e sofrendo maus tratos. Não mudou nada, não mudou. No entanto, sempre criaram maneiras de lutar contra a sua situação de explorados. Então, o que os escravizados faziam, né? Eles lutavam contra essa exploração. Uma das coisas, né? Uma das maneiras de lutar era preservar a sua cultura. Eles preservaram. Olha o que eles faziam aqui, ó.
as festas, as danças, as músicas, a celebração, né? A celebração dos seus deuses e da sua religiosidade eram maneiras encontradas pelos escravizados de lutar contra a imposição da cultura e costumes dos seus donos. Então, uma das maneiras, né, deles lutarem contra a escravidão era preservando a cultura e as tradições. E outra maneira, também fugindo, né? Então, olha aqui, já que a gente está falando de cultura, olha a festa do Rosário, tá? Então, aqui Rugendas retratou a festa de Nossa Senhora do Rosário, é uma celebração que mistura as raízes africanas com o catolicismo, tá? Então, eles vão mantendo a cultura. E olha aqui também, né, o velho Orfeu africano, aqui a gente está vendo um berimbau, certo? Utilizado pelo idoso, olha aí, é um instrumento de origem africana, trazido pelos povos, né, escravizados. Então, outra forma de resistir era organizando as fugas, se desse para fugir, fugia em grupos ou sozinhos, muitos escravizados fugiam. Então, uma das maneiras era preservando a cultura, a outra era quando desse fugir, tá bom? Aí eles fugiam, entravam nas matas e formavam os quilombos. Então, os quilombos eram vilas, refúgios, esconderijos. Alguns ficaram grandes, se tornaram até pequenas cidades, tá? Então, o que que eram os quilombos? Quando a pessoa escravizada fugia e conseguia, ele chegava em um quilombo. Então, lá no quilombo eles plantavam, eles até vendiam algumas coisas para as vilas em volta, mas era um esconderijo, eles se fortaleciam ali e eles resistiam, então, né, à escravidão. Só que o que, que os donos, né, das pessoas escravizadas faziam? Eles tinham os capitães do mato, olha aí a imagem. Então, esse capitão do mato, ele tinha aí uma função, ele era um empregado, e a missão dele era capturar, recapturar, né, aquela pessoa que havia fugido, e ele voltava e era duramente castigado para ninguém ter essa mesma ideia, né, de fugir. Então, ele era castigado publicamente ali para todo mundo nem pensar, ó, nem tivessem a mesma ideia, nem pensassem, tá? Em fazer a mesma coisa, tá? Então, olha aqui, nós estamos vendo os quilombolas, eles se organizavam para produzir tudo o que fosse necessário para a sobrevivência. Então, lá nos quilombos, eles cultivavam alimentos, criavam animais. Claro que muitos foram também, quando os portugueses achavam quilombos, eles tentavam, né, destruir tudo, tá? Para recapturar novamente essas pessoas, tá? Bem difícil. Havia quilombos que conseguiam produzir grande quantidade de bens, podiam até vender. Olha que interessante, né? Houve prosperidade em alguns deles. Bom, o fim da escravidão levou muito tempo para acontecer, gente, muito. Para vocês terem uma ideia, o Brasil foi o último país aqui das Américas a abolir a escravidão, gente, e foi em 1888. Foi bem difícil, foram 350 anos de escravidão, exploração de seres humanos, tá? Bom, e o que que aconteceu? Né? Acabou a escravidão no Brasil. Quem que veio trabalhar? Os imigrantes. Aí começam, então, os imigrantes. E olha só, na época, antes, né, de terminar a escravidão no Brasil, as pessoas escravizadas trabalhavam muito nas lavouras de café. O café estava dando muito dinheiro e os grandes proprietários das fazendas, percebendo que o caminho já ia ser, né, acabar com a escravidão, eles começam a, mesmo antes de assinar a lei, né, a princesa Isabel de assinar a lei que libertava, né, as pessoas escravizadas, eles já começam a trazer os imigrantes. Aí o que que acontece? Libertaram-se as pessoas escravizadas, mas já tinham os imigrantes trabalhando no lugar, ou seja, então as pessoas ficaram livres, mas sem trabalho, sem, enfim, né? Imagina como que eles iam viver sem trabalho, foi bem difícil também, tá? Então,
Alguns conseguiram trabalhar um pouquinho na cidade, enfim, houve aí uma grande desigualdade de oportunidades que deixou marcas na nossa sociedade que ainda hoje atinge a população negra no Brasil, tá bom? Então, acabou a escravidão, tá bom. Então, vamos pôr aí, então, os imigrantes no lugar e eles não conseguiam arrumar trabalho. E como que a gente vive, né, sem trabalho? Foi bem difícil e até hoje ficaram marcas na nossa sociedade por causa disso, tá bom? Trabalhando com imagens, olha só, abaixo, né, estão várias imagens de pessoas escravizadas feitas no século XIX. Elas representam cenas do dia a dia do trabalho escravo. Observe cada uma delas. Então, a primeira que nós estamos vendo aqui são as pessoas escravizadas, os negros trabalhando como carpinteiros, né? Tábuas de corte, então vocês estão vendo eles trabalhando aí, trabalho duro, difícil, horas e horas trabalhando. Vocês podem ver que eles não têm equipamento, a mão machuca, não tem calçado, nem roupa praticamente, né? Então, olhe bem para isso, porque a gente vai fazer um exercício e você vai fazer uma nova legenda. Só que, além da legenda, você vai escrever como você se sente vendo essa imagem, tá? Então, essa é a primeira imagem. Olha a segunda imagem: transporte de uma criança branca para ser batizada. Então, mas o que que é isso, né? Então, muitos nobres não queriam nem pisar no chão, né, de terra, se sujar, aquela coisa toda. Então, olha só, as pessoas escravizadas tinham que carregá-las. Olha que coisa, né? Então, aqui é um transporte de uma criança branca para ser batizada na igreja. Então, a gente está vendo aqui. A última imagem, tá? Então, aqui a gente está vendo vendedores de leite e capim, era um trabalho que eles realizavam aqui, né? Nas cidades. Então, olha só, eles carregando aqui peso também. Então, vendedores de leite e capim carregavam pesos, né, por horas, dia todo, né? Imagina a dor na coluna também, vai imaginando tudo isso, porque agora é com você na página 46, você vai observar as imagens e você vai fazer novas legendas, tá bom? Só que você pensa em tudo que você aprendeu, tudo que a gente está falando sobre a escravidão, né? Desde quando o Brasil foi descoberto, eles colocaram aqui as pessoas escravizadas para trabalhar, né, na produção do açúcar, lembra disso? O navio negreiro, então, as condições de transporte, as pessoas sendo separadas dos filhos, da família, né? Lembre de tudo isso. Então, você vai também escrever o que você sente ao olhar cada uma dessas imagens. Então, você vai fazer uma legenda diferente, tá? Então, na primeira tá lá, né, escravizados negros trabalhando como carpinteiros. Então, você faz uma nova legenda, mas escreve aí como você se sente ao olhar cada uma dessas fotos aí, tá bom? Certo? Então, aqui é pessoal, cada um faz a sua legenda e escreve como se sente olhando cada uma dessas imagens, tá bom? O fim da escravidão era um fato, né? Tinha que acabar realmente a escravidão e a vinda de imigrantes, tá? Então, olha que interessante, Brasil colônia, veio a família real, aí ela coloca o Brasil, né? Eleva a Reino Unido, depois o rei volta para Portugal, aí a gente separa, então a gente fica, né, como um império, Dom Pedro I, aí a gente vai caminhando para o fim da escravidão, os imigrantes aqui, certo? E aí a gente vai caminhando aí para uma outra parte da nossa história. Então vamos lá, o fim da escravidão e a vinda de imigrantes. Vamos lá, então? Então aqui a gente está vendo o transporte de café. O café estava dando muito dinheiro para o Brasil, muito, e não cabia, né? Tem um país crescendo com pessoas escravizadas, né? Não cabia isso. Então, muitos já começaram a ficar contra a escravidão, maus tratos, né? E olha, o Brasil foi o último país das Américas, então, depois de muita, a própria população já estava contra isso, então o Brasil acaba libertando então as pessoas escravizadas e no lugar os imigrantes trabalhando nas lavouras de café, certo? Então o que a gente está vendo aqui,
Os imigrantes, meus amores, são as pessoas que saem do local em que nasceram para morar em outro. Então, vieram para cá italianos, portugueses também, espanhóis, japoneses, alemães, tá? Então, imigrantes são as pessoas que saem do local em que nasceram para morar em outro. A mudança pode ser feita para buscar melhores condições de vida, por questões de trabalho ou por opção. Gente, na Europa estava tendo muita dificuldade, então muitos vieram em busca de uma vida melhor. E o que que os donos, né, das fazendas de café fizeram? Fizeram propaganda lá na Europa que o Brasil era uma maravilha, né? Mude de vida, venha morar no paraíso. Então, muitos, né, com uma vida bem dura, difícil na Europa, resolvem vir para o Brasil em busca, né, de uma vida melhor. Então chegam os imigrantes, por isso aí que muitos são descendentes de italianos, espanhóis, alemães, tá? Porque os imigrantes vêm para o Brasil em busca de uma vida melhor e eles ocupam os trabalhos que antes eram das pessoas escravizadas, tá? Com esse incentivo, né, chegaram ao Brasil aproximadamente, e olha, chegaram muitos, né? 3,8 milhões de imigrantes. Inicialmente, eles vieram de países da Europa, como Suíça, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, muitos italianos. Eu sou descendente de italiano. Alguns deles se estabeleceram e trabalharam no campo, outros na cidade, certo? Então, aqui é uma família italiana. Aqui a gente está vendo a família de italianos no sul do país, esse cartaz de empresa de navios a vapor, né, que trazia imigrantes ao Brasil, né? Estamos vendo aqui, estamos na página 48. Aqui a gente está vendo embarque de italianos no navio em direção ao Brasil, Casa de Imigrantes Italianos e Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, tá? Nós temos aqui em São Paulo o Museu do Imigrante, certo? Por causa da pandemia fica difícil, mas quando passar tudo isso, vale a pena conhecer o Museu do Imigrante, tá? Bom, além dos europeus, estou aqui na página 49. A partir de meados do século XIX, passaram a vir para o Brasil imigrantes sírio-libaneses, japoneses e chineses. Também vieram em menor número húngaros, russos, judeus, poloneses, iugoslavos e já no século XX, coreanos. Veja a imagem a seguir do primeiro navio, o Casato Maru, que transportou 165 famílias japonesas para o Brasil em 1908, tá? Então começam a chegar as primeiras famílias japonesas para o Brasil. E nós somos isso, né? Olha São Paulo, né? Nós somos uma mistura. O nosso povo é uma mistura dos índios, né? Dos portugueses, dos europeus, né? E das pessoas escravizadas que vieram da África, né? Nós temos uma coisa muito boa. O Brasil é um país aberto a todos, né? Isso nós temos de bom. Não são todos os países assim, tá bom? Bom, ao chegar ao Brasil, o imigrante assinava um contrato de trabalho e que o fazendeiro financiava a vinda dele e de sua família, muitos ficaram até endividados por causa disso, tá? Também pagavam as ferramentas, então imagina, você vem para trabalhar aqui, só que a passagem foi o dono da fazenda de café, só que ele vai cobrar tudo isso de você, a passagem, as ferramentas, você vai morar na fazenda dele, ele vai cobrar o aluguel, ou seja, ele vai descontar tudo isso do seu salário. Alguns ficaram até sem salário, tiveram que trabalhar aí meses para pagar primeiras dívidas, ou seja, o que que aconteceu? Eles foram tratados, né, como escravos, eles não eram escravos, mas o tratamento, né, porque eles tinham salário, mas o tratamento não mudou muito, ou seja, poucas condições, ou seja, condições ruins de trabalho, muitas horas na lavoura, ou seja, a mentalidade do dono da fazenda era que eles tinham que trabalhar, ou seja, eles substituíram as pessoas escravizadas pelos imigrantes, mas o trabalho ainda era bem difícil, com poucos direitos para os imigrantes. Eles não eram escravos, repito, porque ganhavam salário, mas salário baixo, tinham que pagar as ferramentas, né? Então foi bem difícil. Esse tipo de contrato, ele não beneficiava em nada o trabalhador imigrante. Por isso, muitos abandonaram as fazendas e foram para as cidades.
onde eles tentaram, né, e tentavam arranjar outro trabalho. Alguns até retornaram para o país de origem. Você deve ter percebido que a vida de quem imigrou para o Brasil não foi nada fácil. A princípio, achavam que aqui encontrariam terra barata, trabalho, né? Ou seja, em busca de um sonho, né? Mas a realidade foi bem diferente. Alguns tiveram sucesso, sim, claro, mas foi bem diferente para a grande maioria, certo? Bom, aqui a gente está vendo, olha que bonito, né? Aqui a gente está vendo, ó, em apoio à imigração, o governo brasileiro fundou em 1887, em São Paulo, a hospedaria de imigrantes que tinha a função de abrigar os recém-chegados e encaminhá-los para o trabalho. A hospedaria, em 1998, passou a chamar-se Memorial do Imigrante, aquilo que eu estava falando para vocês, né, momentos atrás, local que preserva a memória do imigrante e que vale a pena visitar. Tem, inclusive, uma estação e um trem Maria Fumaça, você pode fazer até um passeio, né, na Maria Fumaça, bem legal, recomendo você e a sua família, quando passar tudo isso de pandemia, conhecer aí, tá, o Memorial Museu do Imigrante, tá bom? Meus amores, lição de casa. Procure saber de que forma, mesmo com muitas dificuldades, os imigrantes conseguiram conquistar um patrimônio passado de pai para filho. Então, o que você vai fazer nessa lição? Você vai pesquisar um pouquinho, mesmo com muitas dificuldades, os imigrantes vieram para cá e conquistaram um patrimônio passando de pai para filho. Então, pesquise um pouquinho sobre os imigrantes. Muitos tiveram sucesso e realmente fizeram daqui um lugar próspero para se viver, tá bom? Meus amores, essa então é a nossa aula. Faça aí a lição de casa, é uma pesquisa, tá bom? Com muito amor, carinho, empenho, capricho. Meus amores, beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente.